como entender o que o apóstolo Paulo está dizendo. Então, hoje, nós vamos tratar desses dois importantes capítulos e difíceis, e vamos pedir ao Senhor que nos ajude pelo seu Espírito Santo, porque nós sempre precisamos da iluminação do Espírito Santo, para que nós possamos entender as grandezas da palavra de Deus, irmãos. Então, na aula, no estudo passado, na quarta-feira passada, nós estudamos o capítulo 8. E nós vimos ali no capítulo 8 toda a obra maravilhosa que o Espírito Santo faz na vida do crente justificado. Nós vimos que o Espírito Santo faz coisas tremendas, lindas na vida do crente justificado, que só ele poderia fazer. Certeza de salvação, intercessão pelo crente, ele aplica a obra de Cristo ao crente, enfim, nos dá a certeza de que nós somos filhos de Deus. E no final do capítulo 8, Paulo reafirma o grande amor de Deus por nós. Ele pergunta: se Deus é por nós, quem será contra nós? E ele termina o capítulo 8 dizendo que ele está muito certo, muito convicto de que nada nesse mundo pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então é dessa forma maravilhosa que ele termina o capítulo 8. Por tudo isso que o Senhor já fez por nós, essa justificação maravilhosa pela fé em Cristo, pela obra do Espírito Santo na vida do crente, nós podemos ter certeza que nada vai nos separar do amor de Deus. E Paulo relaciona uma série de coisas que poderiam nos separar do amor de Deus, problemas nessa vida, poderes, enfim, nada, absolutamente nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E agora, irmãos, a partir do capítulo 9, do capítulo 9 até o capítulo 11, Paulo vai tratar de uma questão muito importante. A questão é: qual é o lugar de Israel no plano de salvação? Nesses 3 capítulos, Paulo vai falar sobre a eleição de Israel no passado, sobre a rejeição de Israel ao evangelho no presente e sobre a salvação futura de Israel. É muito importante Paulo tratar dessas questões na Epístola aos Romanos, porque, como nós dissemos desde o começo, a igreja em Roma era formada por cristãos gentios e também por muitos cristãos judeus. E Paulo, até agora na Epístola, ele já havia dito que o verdadeiro judeu é aquele que crê em Jesus Cristo. Ele afirmou que a salvação não é pela lei de Moisés, mas é pela fé em Cristo. Ele mostrou também que a circuncisão não salva ninguém. A circuncisão externa não tem nenhum valor para a salvação. A verdadeira circuncisão é aquela feita no coração pelo Espírito Santo. Ele também já mostrou que os gentios são salvos da mesma forma que os judeus e que em Cristo toda distinção foi abolida. Não existe mais distinção entre judeus e gentios. Então, por tudo isso, agora o apóstolo Paulo vai falar mais ainda dessas questões relacionadas a Israel. Então, vamos começar aí no capítulo 9, lendo os 5 primeiros versículos, irmãos. Fique atento, acompanhe, porque, como eu disse aos irmãos, não são capítulos fáceis, mas pela graça de Deus nós vamos sair daqui conhecendo um pouco melhor daquilo que o apóstolo Paulo ensina nessa epístola tão maravilhosa. Romanos 9, de 1 ao 5. Digo a verdade em Cristo, não minto. Minha consciência o confirma no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e constante angústia em meu coração, pois eu desejaria até ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor de meus irmãos, os de minha raça, o povo de Israel. Deles é a adoção de filhos, deles é a glória divina, as alianças, a concessão da lei, a adoração no templo e as promessas. Deles são os patriarcas e a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de todos, bendito para sempre. Amém. O apóstolo Paulo começa esse capítulo 9, irmãos, invocando o testemunho do próprio Cristo para algo que ele vai dizer. E ele diz que o que ele vai dizer é confirmado tanto pela consciência dele, quanto pelo Espírito Santo. Porque aquilo que ele vai dizer em seguida poderia até parecer mentira para os judeus. Mas Paulo queria
garantir com essas palavras no versículo 1 que o que ele estava dizendo era realmente verdade. E o que é que ele diz com tanta verdade aqui? Que ele tem uma profunda tristeza e uma constante angústia em seu coração. Porque na época que Paulo escreve essa epístola, a maioria dos judeus, a maioria da nação de Israel, rejeitava o Senhor Jesus Cristo. Rejeitava o evangelho pregado por Paulo, tanto em Jerusalém como em outros lugares. Então Paulo diz que essa rejeição de Israel ao Messias, ao Senhor Jesus Cristo, era causa de profunda tristeza. Paulo sentiu uma tristeza tão grande, irmãos, que ele diz aqui que aceitaria até ser amaldiçoado, aceitaria até ser privado da comunhão com Cristo, da sua salvação, por causa do povo de Israel. E isso é uma demonstração de um amor profundo que Paulo sentia pelos seus irmãos judeus, ainda que ele fosse muito perseguido pelos judeus, mas ele demonstra aqui que ele sentia um profundo amor por aquele povo. E isso nos lembra alguém também no Antigo Testamento que demonstrou esse profundo amor pelo povo, Moisés. No capítulo 32 de Êxodo, quando Moisés vai à presença do Senhor para pedir perdão pelos pecados do povo, porque o povo havia cometido pecado terrível de idolatria contra Deus, Moisés fala: Senhor, perdoa esse povo, ou então risca o meu nome do teu livro. Então aqui nós nos lembramos, assim como Moisés estava disposto a se sacrificar pelo povo de Israel, Paulo também demonstra essa mesma vontade, esse mesmo desejo, porque ele sentia uma profunda tristeza. E como eu já disse, qual é o motivo dessa tristeza de Paulo? É a incredulidade de Israel, apesar de todos os benefícios que Israel tinha recebido como nação. E aqui ele vai citar vários desses benefícios. Os irmãos se lembram que no capítulo 3, quando nós estudamos o capítulo 3, quando Paulo faz a pergunta: que vantagem há em ser judeu, descendente biológico de Abraão? Ele responde: aos judeus foi entregue a palavra de Deus, os oráculos de Deus foram entregues ao judeu. Mas aqui ele vai dar várias razões, não apenas uma, mas ele vai dar várias razões pelas quais o povo de Israel é um povo privilegiado. E que razões são essas? Acompanhe aí no versículo 4. Deles é a adoção de filhos. Israel foi o povo escolhido por Deus para ser adotado como filho de Deus. Deles é a glória divina. Deus revelou a sua glória ao povo de Israel. Deus fez aliança com o povo de Israel, concedeu a eles a lei. Eles tiveram o privilégio de receber a lei de Deus. Eles tinham o privilégio de adorar no templo. Eles conheciam como deveria ser a verdadeira adoração a Deus. Eles receberam as promessas. E no versículo 5, Paulo continua: deles são os patriarcas, Abraão, Isaque, Jacó, os patriarcas são da nação de Israel. E o maior benefício, o maior privilégio de todos, a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de todos. Então esse é o benefício maior. O próprio Senhor Jesus Cristo era judeu, veio da linhagem de Israel. E apesar de todos esses benefícios, o que aconteceu quando veio o Messias? Israel rejeitou a Cristo. Então essa incredulidade, irmãos, é que trazia uma grande tristeza ao coração do apóstolo Paulo, porque ele estava vendo que muitos gentios estavam se convertendo, mas o seu povo, o povo judeu, apesar de ter recebido todos esses privilégios, rejeitou o evangelho de Cristo. E continuando aí agora, a partir do versículo 6, Paulo vai refletir sobre a seguinte questão: será que, já que a maior parte do povo de Israel rejeitou a Cristo, isso não significa, então, que a promessa de Deus a Abraão falhou? Será que isso não significa que a palavra de Deus falhou? Porque Deus prometeu a Abraão que a descendência dele seria o povo de Deus, que a descendência dele herdaria a terra. E agora Jesus Cristo vem e a nação de Israel rejeita Jesus Cristo. Será que isso não é uma falha na promessa? Será que algo não deu errado?
E é isso que o apóstolo Paulo vai responder aqui agora, dos versículos 6 ao 13. Vamos acompanhar aí a leitura. Não pensemos que a palavra de Deus falhou, pois nem todos os descendentes de Israel são Israel. Nem por serem descendentes de Abraão, passaram todos a ser filhos de Abraão. Ao contrário, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Noutras palavras, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são considerados descendência de Abraão. Pois foi assim que a promessa foi feita. No tempo devido virei novamente e Sara terá um filho. E esse não foi o único caso. Também os filhos de Rebeca tiveram o mesmo pai, nosso pai Isaque. Todavia, antes que os gêmeos nascessem ou fizessem qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus conforme a eleição permanecesse, não por obras, mas por aquele que chama, foi dito a ela: o mais velho servirá ao mais novo, como está escrito: amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Como é que nós podemos entender, irmãos, esse trecho que Paulo escreve aqui no capítulo 9? Paulo está dizendo o seguinte, ele responde a essa pergunta, será que as promessas de Deus falharam? Da seguinte maneira, não. As promessas de Deus não falharam. Sabe por quê? Porque os verdadeiros descendentes de Abraão são os crentes. Aqui Paulo está falando do conceito de remanescente, ou seja, ele está falando que dentro de Israel há um outro Israel. Ou seja, não é porque alguém é israelita, descendente de Abraão, que faz parte do povo de Deus. Paulo já tinha dito isso em outra parte de Romanos que nós estudamos. Não é porque é israelita que faz parte realmente do povo de Deus. Não é porque é descendente de Abraão que é filho realmente de Abraão. E Paulo prova isso com 2 exemplos do Antigo Testamento. O primeiro exemplo é Isaque. Deus falou assim, olha, Isaque é o filho da promessa. Àquela altura, Abraão já tinha Ismael, já tinha o seu filho Ismael. Mas a promessa de Deus não viria através de Ismael, viria através de Isaque. E outro exemplo aqui que o apóstolo Paulo dá é o exemplo de Esaú e Jacó. Nós sabemos que quando Rebeca estava grávida, ela recebeu uma palavra de que no ventre dela havia 2 nações e que o mais velho serviria ao mais novo. Ou seja, Esaú serviria a Jacó. E aqui o texto diz que isso foi antes de Esaú e Jacó terem feito bem ou mal. Eles nem tinham nascido ainda e Deus já havia determinado que seria a descendência de Jacó que traria a revelação de Deus e a bênção de Deus para o mundo. Os irmãos estão entendendo? Então vejam só, Deus escolheu no ventre de Rebeca Jacó. Deus determinou, é através dele que eu vou continuar a revelação, que eu vou continuar a promessa da vinda de um descendente que esmagaria a cabeça da serpente. Deus determinou dessa maneira antes que Jacó ou Esaú fizesse qualquer coisa boa ou ruim. Então, isso significa que Deus chama as pessoas segundo os seus próprios propósitos. Agora, nós acreditamos aqui, irmãos, que o apóstolo Paulo não está falando da salvação eterna de Esaú e Jacó. Ele não está dizendo aqui que Deus escolheu Esaú para a perdição e Jacó para a salvação. Nós acreditamos que o apóstolo Paulo está falando aqui da forma como Deus trata com nações e com indivíduos para cumprir os seus propósitos na história. É isso que nós acreditamos. Não é uma questão de salvação eterna. É uma questão de escolha para cumprir determinados propósitos. Então, por fim, qual é a resposta que o apóstolo Paulo dá a essa pergunta nessa sessão da carta aos Romanos? A promessa de Deus falhou? De forma alguma, não falhou. Sabe por quê? Porque os verdadeiros descendentes de Abraão vão herdar as promessas. E quem são os verdadeiros descendentes de Abraão? Não são os filhos carnais de Abraão, são os crentes em Cristo. É a igreja do Senhor, formada
tanto de judeus como de gentios. Então, nos crentes em Cristo se cumpre a promessa que Deus fez a Abraão. Então, a promessa de Deus não falhou porque alguns judeus não creram no Senhor Jesus Cristo, ou muitos deles. Não. A promessa se cumpre nos crentes. Os crentes são o verdadeiro Israel de Deus. E nele se cumpre a promessa feita a Abraão. E sempre foi assim, viu, irmãos? Sempre foi dessa maneira. Quando Deus fez a promessa a Abraão, de que ele seria pai de muitas nações, Deus nunca quis dizer que seriam só pessoas mesmo vindas da descendência física de Abraão. Deus já pensava no seu povo, na sua igreja, na descendência espiritual do patriarca Abraão. Graças a Deus por isso. Seguindo aí, queridos, então a promessa de Deus não falhou por esse motivo, porque ela se cumpre nos descendentes espirituais de Abraão. Seguindo aí agora, Paulo, então, vai tratar de uma outra questão. Será que Deus, então, é injusto ao fazer essa escolha? Será que Deus é injusto em escolher Isaac e não Ismael? Será que Deus é injusto em escolher Jacó e não Esaú? Então vamos lá, seguindo aqui, capítulo 9, dos versículos 14 ao 18. E então que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Pois a Escritura diz ao faraó: eu o levantei exatamente com este propósito, mostrar em você o meu poder, e para que o meu poder seja proclamado em toda a terra. Portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer e endurece a quem Ele quer. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Vejam, diante do que ele disse antes, de que Deus escolheu Jacó e não Esaú, de que Deus escolheu Isaac e não Ismael, alguém poderia dizer, então Deus é injusto de fazer isso? Escolher uma pessoa e não escolher outra para os seus propósitos? E aí a resposta do apóstolo Paulo é a seguinte: de maneira alguma. Deus não é injusto. Deus já havia dito a Moisés, aí ele cita esse trecho do Antigo Testamento: eu tenho misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e eu terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Então, o que nós entendemos aqui? Que, em última análise, a misericórdia de Deus depende apenas de Deus. A misericórdia de Deus não depende do desejo humano, do esforço humano. Nós não podemos fazer nada para atrair a misericórdia de Deus. É Deus quem decide ter misericórdia. E é Deus quem decide endurecer. Então é isso que o apóstolo Paulo diz. E ele usa o exemplo de quem? De Faraó. Nós sabemos muito bem a história, né, irmãos, que aconteceu. O que aconteceu? Faraó não deixava o povo de Israel ir, não é isso? Moisés pedia, Faraó não deixava o povo ir, e a cada vez que ele não deixava o povo ir, o que acontecia? Deus mandava uma praga, não é isso? E a Bíblia diz que Deus endureceu o coração do Faraó para que pudesse revelar nele a sua glória, para que pudesse mostrar em Faraó a sua glória. Mas a Bíblia também diz que o próprio Faraó endurecia o seu coração. Então, o que nós podemos entender aqui? As duas coisas são verdade. Tanto Deus endurecia o coração de Faraó, como o próprio Faraó já tinha o seu coração endurecido. Então, na verdade, o que Deus fazia era intensificar essa disposição que já existia no coração de Faraó. Faraó já era contra Deus, o coração dele já era contra Deus. E o que Deus faz, então? Endurece mais ainda o coração de Faraó, para mostrar nele a sua glória, para cumprir nele o seu propósito. Isso é dessa maneira, as duas coisas são verdadeiras. E aí nós nos lembramos do capítulo 1 de Romanos. O que nós estudamos lá? Qual é o castigo que Deus dá àqueles que rejeitam a revelação de Deus natural?
Deus entrega essas pessoas aos seus próprios caminhos. Deus entrega essas pessoas aos seus próprios desejos. E elas vão pecar mais ainda e vão acumular mais dívida para o dia do juízo. Então é exatamente a mesma coisa aqui. Faraó já tinha o coração endurecido. E o que Deus fez? Endureceu o coração dele mais ainda, entregou o Faraó àquela disposição para que pudesse mostrar nele a sua glória. Vejam aí agora, irmãos, a partir do versículo 19, o que é que o apóstolo Paulo vai dizer. Só para concluir essa parte aqui, vamos ler o versículo 18 para eu explicar algo para os irmãos. Portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer e endurece a quem quer. Tudo depende de Deus. Mas só que, o que é que nós entendemos aqui? Nós entendemos que Deus quer ter misericórdia de todos. Então, Ele vai se compadecer de quem crê, de quem se arrepende, e vai endurecer aqueles que rejeitam a salvação em Cristo. É nisso que nós cremos. Seguindo aí, irmãos, agora nós vamos ter aqui uma segunda parte. Diante disso, que o apóstolo Paulo acabou de dizer, Deus tem misericórdia de quem quer e endurece a quem quer, alguém poderia dizer, então Deus pode se queixar da incredulidade de Israel? Já que ele faz o que ele quer. Quem é que resiste à vontade de Deus? Alguém poderia se queixar. Então vamos ver a resposta do apóstolo Paulo agora, dos versículos 19 ao 23. Mas algum de vocês me dirá, então por que Deus ainda nos culpa? Pois quem resiste à sua vontade? Mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que o formou, por que me fizeste assim? O oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outro para uso desonroso? E se Deus, querendo mostrar a sua ira e tornar conhecido o seu poder, suportou com grande paciência os vasos de sua ira, preparados para a sua destruição? Quer dizer, se ele fez isto para tornar conhecidas as riquezas de sua glória aos vasos de sua misericórdia, que preparou de antemão para a glória. Vamos entender então, irmãos, o que Paulo está argumentando aqui nesse trecho que nós lemos é o direito de Deus de usar pessoas, de usar indivíduos da forma que ele quer para cumprir os seus propósitos. O apóstolo Paulo está dizendo assim, Deus tem direito de escolher Isaac e não Ismael. Deus tem o direito de escolher Jacó e não Esaú. E por que ele tem esse direito? É porque ele é Deus. Simplesmente porque ele é Deus. Então ele tem direito de escolher como ele quiser. E aí Paulo vai argumentar. Quem é você para questionar Deus? Você quer questionar a forma como Deus faz as coisas? Você quer questionar as escolhas de Deus? E aí ele usa a analogia do oleiro. Ele usa a analogia aqui do barro e do oleiro. O oleiro faz o que quer com o barro, não é isso? Ele faz do barro um vaso para honra e outro para a desonra. Paulo está dizendo, olha, quem é você para questionar o método de Deus, a forma como Deus age, as escolhas de Deus? Quem é você para fazer isso? Esse é o argumento do apóstolo Paulo. E quem são esses vasos de ira, como o Faraó que Deus usa? São aqueles, como eu já disse, que pelos seus próprios pecados estão preparando a sua ruína, a sua destruição. Não é Deus que tornou essas pessoas vasos de ira, não. Elas se tornam vasos de iras pelas suas próprias escolhas, porque elas estão pecando e estão caminhando para a destruição. E o que Deus faz, como eu já disse? Endurece essas pessoas que não querem se converter, que não querem aceitar a verdade de Cristo, e usa essas pessoas para mostrar ainda mais a sua glória e a sua justiça. Certo, irmãos? É dessa forma que nós entendemos aqui esse trecho do que Paulo está dizendo.
É isso que ele está dizendo. Deus tem direito de usar quem ele quer, da forma como ele quer, porque ele é Deus. E o homem não pode questionar os métodos de Deus. O oleiro faz com o vaso conforme ele achar melhor. É claro que há uma outra maneira de entender esse trecho. Eu estou falando aqui do ponto de vista que nós aqui, assembleianos, temos, da forma como nós acreditamos. Mas há uma outra forma de ver esse trecho aqui, que é a seguinte. Os calvinistas, por exemplo, acreditam que toda a massa, digamos assim, a massa humana, está condenada ao pecado. Nós também acreditamos nisso, porque a Bíblia diz, o apóstolo Paulo disse, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Mas eles creem que Deus separa um grupo de pessoas que ele escolheu desde a eternidade. Ele elege, ele predestina essas pessoas para a salvação. Jesus Cristo veio e morreu exclusivamente por essas pessoas, e os demais vão seguir o curso natural. Ou seja, vão ser condenados como todos deveriam ser. Mas Deus, pela sua misericórdia, separa aqueles a quem ele quer justificar. Essa é uma forma de entender esse trecho. Por isso que eu disse para os irmãos, não é fácil. Não é fácil. Mas nós acreditamos que o que Paulo está dizendo aqui é da liberdade que Deus tem, do direito que Deus tem de escolher pessoas para usar nos seus propósitos. Não é uma questão de salvação eterna ou perdição eterna, mas da forma como Deus escolhe os vasos para neles demonstrar o seu amor e para neles demonstrar a sua ira. Claro que esses vasos de ira, se eles não se converterem, o destino deles é o inferno, o destino deles é a perdição eterna. Nós temos que ter isso em mente. Não, a Bíblia não fala que Esaú se perdeu, A Bíblia não fala isso. Por isso nós acreditamos que não é uma questão de salvação e perdição eterna, mas uma questão de escolha para o cumprimento dos propósitos eternos de Deus. Certo, irmãos? Bem, então, seguindo aqui agora, nós vamos ver quem são os vasos de misericórdia. Tá? Então, é importante dizer algo aqui, irmãos, antes de nós seguirmos, a responsabilidade humana não fica eliminada, viu? Não é porque Deus usa de misericórdia com quem quer, endurece a quem quer, como está escrito aqui, que o homem não tem responsabilidade. Não. A Bíblia inteira diz que o homem é responsável pelas suas escolhas. Aqueles que forem condenados vão ser condenados pelas suas próprias escolhas. Certo? Então, isso é muito importante que nós possamos entender. Deus endureceu o coração de Faraó, que já era endurecido, e Faraó é responsável por esse endurecimento. Ele mesmo é responsável por isso. Agora, quem são os vasos de misericórdia? Vamos ler aí agora, então, dos versículos 24 ao 29. Voltando no 23 um pouquinho. Quer dizer, se ele fez isto para tornar conhecidas as riquezas de sua glória, fez isto o quê? Endureceu essas pessoas, esses vasos de ira que já eram endurecidos. Quer dizer, se ele fez isto para tornar conhecidas as riquezas de sua glória aos vasos de sua misericórdia, que preparou de antemão para a glória, ou seja, a nós, a quem também chamou, não apenas dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Como ele diz em Oséias, chamarei meu povo a quem não é meu povo, e chamarei minha amada a quem não é minha amada. E acontecerá que no mesmo lugar em que se lhes declarou, vocês não são meu povo, eles serão chamados filhos do Deus vivo. Isaías exclama com relação a Israel, embora o número de israelitas seja como a areia do mar, apenas o remanescente será salvo, pois o Senhor executará na terra sua sentença rápida e definitivamente. Como anteriormente disse Isaías, se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendentes, já estaríamos como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Quem são, então, esses vasos de misericórdia, irmãos? É o remanescente, é o Israel dentro de Israel. Em outras palavras, é a igreja do Senhor Jesus Cristo. É a igreja do Senhor. Deus separou um povo para si, como diz a Bíblia.
não é? Zeloso de boas obras. E Deus separou esse povo do meio de quem? Do meio de judeus e do meio de gentios. O apóstolo Paulo faz questão de falar isso, porque ainda naquele momento, naquela época, muitos judeus ainda tinham uma certa relutância de entender que a salvação não era exclusividade deles. Então o apóstolo Paulo diz que não apenas dentre os judeus, ou seja, Deus chamou pessoas para si, não apenas dentre os judeus, mas também dentre os gentios. E ele prova isso citando passagens do Antigo Testamento. O apóstolo Paulo sempre está fundamentando as suas declarações com passagens do Antigo Testamento, das Escrituras, porque ele quer mostrar aos judeus que ele não está falando de algo estranho ao judaísmo, ele está falando das próprias Escrituras nas quais os judeus creem. Então ele cita Oséias, olha aí, chamarei meu povo a quem não é meu povo, ou seja, os gentios. Chamarei minha amada a quem não é minha amada. Acontecerá que no mesmo lugar em que lhes declarou, vocês não são meu povo, serão chamados filhos do Deus vivo, e por aí vai Paulo citando aqui. Agora, em relação a Israel, o que ele diz? Ainda que o número de israelitas seja como a areia do mar, apenas o remanescente será salvo. Pois o Senhor executará na terra sua sentença rápida e definitivamente. E por último, Isaías, se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendentes, já estaríamos como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Então, sempre, irmãos, aqui a noção do remanescente. Sempre. Os irmãos se lembram aquele episódio de Elias, quando Elias está muito desesperado e achando que só ele tinha sobrado? Lembram-se disso? Não tem mais profeta, só eu sobrei, eu sou zeloso da obra do Senhor e agora só restou eu. O que Deus falou para ele? Ô Elias, fica tranquilo, ainda tem 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal. 7.000, numa época em que Israel estava cultuando Baal, estava muito envolvida a nação de Israel no baalismo, mas Deus tinha separado 7.000 que não tinham dobrado os seus joelhos a Baal. Então aqui é o conceito do remanescente, sempre, sempre, dentro de Israel, o Israel verdadeiro, que é o Israel de Deus, a igreja do Senhor. Irmãos estão acompanhando? Graças a Deus. É um pouco difícil, mas vamos aqui, porque ao final a gente entende, no final dá certo. E por último aí, irmãos, o apóstolo Paulo vai falar por que Israel não alcançou a justificação. Os irmãos perceberam que até agora o apóstolo Paulo tem falado da sua tristeza. Começamos falando aqui da tristeza do apóstolo Paulo, porque Israel não aceitou o Messias, não é? E agora aqui no final ele vai falar por que Israel não alcançou a justificação. Versículos 30 ao 33. Que diremos então? Os gentios que não buscavam justiça a obtiveram. Uma justiça que vem da fé. Mas Israel, que buscava uma lei que trouxesse justiça, não a alcançou. Por que não? Porque não a buscava pela fé, como se fosse por obras. Eles tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que põe em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha que faz cair, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Então, o que é que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Por que Israel não alcançou a justificação? Vejam só, irmãos, os gentios nem sabiam o que era justificação. Eles não estavam procurando justificação. Eles estavam naquela situação que Paulo descreveu no capítulo 1 de Romanos. Eles tinham somente a revelação natural, estavam seguindo o curso da sua vida, não tinham a lei escrita de Deus, estavam condenados, mas quando eles ouviram a pregação do Evangelho por meio de Paulo e por meio de outras pessoas, eles creram. Eles creram na justificação, não por obras, mas creram na justificação pela fé. Então, os gentios que não buscavam a justiça, alcançaram a justiça. Já o judeu
que tinha tanto desejo de cumprir a lei para alcançar a justiça, né? Que tinha aquele orgulho de ter recebido a lei e achava que a justificação era pela guarda da lei, o que aconteceu? Ele não alcançou a justificação. E por quê? Porque ele não buscava a justificação pela fé, ele buscava a justificação como se fosse por obras. Então o judeu não entendeu o caminho de Deus para a justificação. Nós vamos falar mais disso mais à frente ainda. O judeu não entendeu esse caminho. O judeu queria seguir, obter a salvação. Ele queria insistir na sua própria justiça. E por isso ele não alcançou a justificação pela fé. E o apóstolo Paulo diz que eles tropeçaram na pedra de tropeço. Sabe quem é essa pedra de tropeço? É o Senhor Jesus Cristo. É o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que ele, para aqueles que creem nele, não serão envergonhados. Ele é uma rocha, ele é uma pedra. Tem firmeza. Então, aqueles que creem nele nunca serão envergonhados. Mas, para alguns, ele será pedra de tropeço. Por quê? É como aconteceu com Israel. Israel tropeçou na humildade de Cristo, naquele carpinteiro pendurado na cruz, naquele homem que não guardava o sábado, aparentemente, que comia com pecadores, que não respeitava a tradição. Israel tropeçou nesse homem. Israel pensou, ele não pode ser o Messias. Então, Cristo para Israel foi uma pedra de tropeço, porque Israel não aceitou que aquele homem humilde, filho de carpinteiro, pregado na cruz, pudesse ser o Messias que Israel esperava. Então, eles não aceitaram o caminho de Deus para a justificação. Então, irmãos, o que é que nós vimos aqui, resumindo, nesse capítulo 9? Em primeiro lugar, a promessa de Deus a Abraão falhou? Não. Porque ela se cumpre naqueles que creram, no Israel espiritual. Deus não é injusto quando ele escolhe pessoas para os seus próprios propósitos. Deus é justo, ele escolhe segundo o seu propósito, ele escolhe porque ele é Deus, ele é o oleiro, ele tem toda a prerrogativa e direito de dispor das pessoas como ele entende. Outra coisa, aqueles que serão condenados pelos seus próprios pecados. Pelos seus próprios pecados. Têm a responsabilidade pelos seus próprios pecados. E os crentes são tanto judeus quanto gentios. Ou seja, aquela divisão que existia acabou, não existe mais. E Deus continua aí realizando o seu plano redentor ao longo da história. Esse foi, irmãos, o capítulo 9 de Romanos. Agora nós vamos para o capítulo 10. 8:30? Agora nós vamos para o capítulo 10. Respira, né? Capítulo 10 de Romanos. Agora, nesse capítulo, Paulo vai colocar aqui outras razões pelas quais Israel rejeitou o evangelho. Ele já falou um pouco sobre isso no capítulo 9, da rejeição de Israel ao evangelho, mas agora ele vai colocar outras razões pelas quais os judeus rejeitaram o evangelho e também vai mostrar as implicações disso, né, da mensagem do evangelho para a obra missionária. Então vamos lá. Primeiro vamos ler aí do versículo 1 ao versículo 4. Irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. Posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento. Porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê. Então, em primeiro lugar, o apóstolo Paulo diz aí que os judeus rejeitaram Cristo porque eles não tinham entendimento. Eles eram zelosos. Paulo podia dizer isso com segurança porque ele era judeu. Ele tinha sido um fariseu zeloso da lei. Quando ele perseguia os cristãos, ele fazia isso porque ele achava que estava fazendo aquilo que era correto.
Ele estava fazendo aquilo que Deus desejava que ele fizesse. Ele estava defendendo a lei de Deus. Então, Paulo sabia o que era ser um judeu, um fariseu zeloso da lei. Então, ele dá testemunho de que os judeus têm um grande interesse pela lei de Deus, têm um grande entusiasmo pela lei de Deus. Eles são dedicados a Deus. Mas falta algo muito importante, o entendimento. O zelo do judeu pela lei era um zelo sem entendimento. E por que era sem entendimento? Porque o judeu não entendeu a forma, a maneira de Deus de justificar o pecador. O judeu não entendeu isso. O judeu pegou aquela revelação de Deus, dada por intermédio de Moisés, e fez daquela revelação uma religião legalista, uma religião só de obras. E essa nunca foi a intenção de Deus. Tanto é, irmãos, que nós podemos nos lembrar aqui do Sermão do Monte. Quando Jesus faz aquele sermão maravilhoso que nós conhecemos tão bem, ele diz que a nossa justiça deveria exceder em muito a justiça dos fariseus. Irmãos, se lembram desse trecho? Jesus fala, olha, a justiça de vocês precisa exceder em muito. Não é pouco, não. É em muito a justiça dos fariseus. Porque os fariseus estavam apegados à letra da lei. Então, se estava escrito lá, não adulterarás, para eles, enquanto eles não cometessem adultério propriamente dito, estava tudo bem. Mas Jesus veio e mostrou que eles estavam interpretando a lei da forma errada. Jesus disse assim, olha, vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Mas eu digo o seguinte, que se você olhar para uma mulher com cobiça, no seu coração você já adulterou com ela. Ou seja, Jesus estava mostrando para eles que não era só não praticar o ato do adultério em si, que o problema começava no coração. O problema começava no coração. Então Jesus dá uma outra interpretação, porque Jesus sabia que os judeus estavam apegados apenas na letra da lei. A religião deles não era uma religião viva, de amor a Deus, era uma religião legalista. E a lei de Deus não foi dada com esse propósito. Tá, irmãos? Então, os judeus não entenderam que todo o sistema legal, na verdade, apontava para Cristo. Olha o versículo 4 aí que nós lemos. O fim da lei é Cristo para a justificação de todo o que crê. Fim aqui significa alvo, propósito. Ou seja, a lei foi dada para apontar para Cristo. Cristo é o motivo pelo qual a lei foi dada. Então, Cristo era o alvo da lei. Cristo era o objeto da lei. Mas nós podemos dizer aqui também, irmãos, que o fim da lei, no sentido de término, de encerramento, também é verdadeiro como uma atividade profética, né, e pedagoga, porque a lei servia para apontar para Cristo. Então, ela tinha uma função profética. E ela também servia para levar as pessoas a Cristo. Ela era um aio, uma pedagoga. Nesse sentido, se encerrou o papel da lei. Mas os judeus não entenderam isso. Né? Eles não entenderam isso, que o fim da lei é Cristo. Eles não conseguiram. Eles achavam que a justificação tinha que continuar sendo pelas obras da lei. Eles eram legalistas. Eles não conseguiam entender isso. Só que lá no sistema sacrificial, irmãos, do Antigo Testamento, os irmãos sabem que no meio de todas aquelas leis, havia as leis sacrificiais, havia as leis de perdão de pecados. Quando o sacerdote apresentava o sacrifício ali pelo povo, na verdade, aquilo ali já era uma demonstração da misericórdia de Deus. Da misericórdia, porque é claro que sangue de animal não podia perdoar pecado de ninguém. Mas Deus ali já mostrava a sua misericórdia, que no futuro se revelaria plenamente em Cristo. Então, o centro do sistema levítico, na verdade, já era a graça de Deus. A graça de Deus revelada nos sacrifícios e o perdão de pecados mediante o derramamento de sangue. A lei sempre apontou para Cristo. Em resumo, é isso que nós estamos dizendo aqui. Ela sempre apontou para Cristo, mas os judeus continuaram criando o seu próprio caminho para a justificação, e foi aí que eles se perderam. Continuando então, irmãos, nós vamos ler aí agora dos versículos 5 ao 8.
Esses versículos 5 a 8 são de dificílima interpretação. É interessante, eu consultei 2 Bíblias de estudo e nas 2 Bíblias eles pulam, né? Eles pulam esses versículos 5 a 8, porque realmente são versículos de difícil interpretação. Mas nós vamos ler e eu vou tentar passar para os irmãos aquilo que esses versículos estão dizendo. Diz aí a palavra de Deus. Moisés descreve desta forma a justiça que vem da lei. O homem que fizer estas coisas viverá por meio delas. Mas a justiça que vem da fé diz, não diga em seu coração, quem subirá aos céus, isto é, para fazer Cristo descer, ou quem descerá ao abismo, isto é, para fazer Cristo subir dentre os mortos. Mas o que ela diz? A palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração, isto é, a palavra da fé que estamos proclamando. Paulo está aqui usando 2 textos do Antigo Testamento. Um de Levítico 18, 5, e o outro de Deuteronômio 30, 12 a 14. Eu gostaria de ler com os irmãos. Por favor, Pedro, me ajuda aí. Levítico 18, 5. Isso. Obedeçam aos meus decretos e ordenanças, pois o homem que os praticar viverá por eles, eu sou o Senhor. Paulo está citando aqui, nesse versículo que nós lemos do capítulo 10, no versículo 5, Paulo está citando esse versículo de Levítico. Agora vamos lá em Deuteronômio 30, do 11 ao 14, do 12 não, vamos do 11 ao 14. O que hoje estou ordenando a vocês não é difícil fazer, nem está além do seu alcance. Não está lá em cima no céu, de modo que vocês tenham que perguntar quem subirá ao céu para trazê-lo e proclamá-lo a nós, a fim de que lhe obedeçamos. Não está além do mar, de modo que vocês tenham que perguntar quem atravessará o mar para trazê-lo e, voltando, proclamá-lo a nós, a fim de que lhe obedeçamos. Nada disso. A palavra está bem próxima de vocês, está em sua boca e em seu coração. Por isso vocês poderão obedecer-lhe. Então, irmãos, o que o apóstolo Paulo faz aqui? Existem 2 tipos de justiça. A justiça que vem das obras, e essa é inacessível para nós. A justiça que vem das obras é inacessível. Nós não poderíamos ser justificados por essa justiça. E a outra justiça é a justiça que vem pela fé. Então, no versículo 5, o apóstolo Paulo está fazendo referência a essa justiça que vem da lei. Já no versículo 6, Paulo pega esse texto de Deuteronômio e aplica a Cristo, mostrando que essa justiça pela fé está acessível a todos nós. A justiça pelas obras não está acessível, porque nós não conseguimos cumprir a lei perfeitamente. Mas a justiça que vem pela fé, ela está acessível, ela está perto de nós, ela está perto da nossa boca e no nosso coração. Ou ela está tão perto de nós como a boca de uma pessoa está perto do seu coração. A única coisa que a pessoa precisa é se arrepender, confessar os seus pecados e crer em Cristo como o Senhor da sua vida. Então, em resumo, esse trecho tão espinhoso aqui, nós entendemos que é isso que Paulo está dizendo, que há 2 tipos de justiça. Uma pelas obras, que é inacessível, ninguém nunca conseguiu ser salvo por essa justiça, né? E a outra pela fé, que está acessível, basta que a pessoa confesse o seu pecado, se arrependa, creia em Cristo, então ela será salva. É isso, em resumo, o que diz aí esses versículos de 5 a 8. E aí o apóstolo Paulo, então, continua. Versículo 9 agora. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Esse é o cerne do Evangelho. Como é que alguém é salvo?
Aqui é uma explicação de como que a pessoa alcança a salvação, mediante uma fé verdadeira. É preciso crer de todo o coração que Deus ressuscitou Cristo dentre os mortos e é preciso confessar com a sua boca. Versículo 10, pois com o coração se crê para a justiça. Nós temos que crer no nosso coração que Deus ressuscitou Cristo dentre os mortos para que Deus nos justifique. Ou seja, para que Deus impute a justiça de Cristo a nós. E nós temos que confessar isso com a nossa boca para que nós sejamos salvos da ira futura de Deus. Agora, versículo 11. Como diz a Escritura, todo que nele confia jamais será envergonhado. Paulo, mais uma vez aqui, utiliza um trecho, né, do Antigo Testamento para provar que o que ele está dizendo é verdade. Todo aquele que invocar o nome do Senhor... Não, desculpe, irmão, estou no versículo 11 ainda. Todo que nele confia jamais será envergonhado. E aí ele explica, não há diferença entre judeus e gregos. Então, quando ele diz aqui todo, ele está falando, olha, é judeu e grego. A salvação é para todos. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo é Senhor de todos, e todos os que o invocam... Desculpe, irmãos, vamos voltar aqui no versículo 12. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam. E aqui ele vai citar mais uma passagem do Antigo Testamento, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, em duas passagens do Antigo Testamento, Paulo aqui mostra, ele usa essa expressão todo, se referindo a quem? A todos, judeus, gentios, todos podem invocar o nome do Senhor e serem salvos. Agora, Paulo vai trazer aqui, irmãos, as implicações disso para a obra missionária. Ele vai pegar esse gancho desse versículo de Oséias, que diz que todo que invocar o nome do Senhor será salvo, e ele vai então perguntar, versículo 14, como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de que não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam boas novas. Então, veja só, o raciocínio do apóstolo Paulo. Lembrando que Paulo queria ir para a Espanha pregar o evangelho aos gentios. E ele contava com a igreja de Roma. E aqui é um argumento fortíssimo que ele está usando em favor da pregação do evangelho. Porque ele diz, olha, todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas para invocar o nome do Senhor, é preciso que essas pessoas creiam. Não é verdade? Sim ou não? Como invocarão aqueles em que não creram? Mas para crer, eles precisam o quê? Ouvir. Como é que alguém vai crer se não ouvir? Mas para ouvir, é preciso que alguém vá lá e pregue para eles, que é o que Paulo queria fazer na Espanha. Mas para pregar, ele precisa ser enviado. O missionário precisa ser enviado. Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam boas novas. Então, a salvação vem pelo invocar a Cristo. Só pode invocá-lo quem crê. Só pode crer quem ouviu. As pessoas só ouvirão se alguém for pregar. Os pregadores só irão se forem enviados. O que o apóstolo Paulo está fazendo aqui, irmãos, é fortalecer ainda mais a grande comissão, a ordem que Jesus Cristo deu aos discípulos, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então, desse trecho aqui, nós já podemos concluir, irmãos, que só o evangelho de Jesus Cristo salva. Olha a ênfase que o apóstolo Paulo dá nisso. É preciso ir e pregar. Por quê? Porque não há outro caminho para a salvação. Não há outro caminho para a salvação. Tem gente que diz, né? Hoje em dia está muito comum aí o universalismo. Todo homem é salvo. Está todo mundo salvo. Tem até pastor agora pregando isso. Né? Não, afinal, todo mundo vai ser salvo. Não é isso que a Bíblia diz. Paulo fala da perdição de judeu e gentio.
Então, o universalismo não tem lugar na Bíblia. É preciso pregar o evangelho. Nem todos serão salvos, mas muitos crerão e serão salvos. Ecumenismo também é algo totalmente contrário à palavra de Deus. O que é o ecumenismo? É a reunião de todas as religiões. Toda religião leva a Deus, todo caminho leva a Deus. Outros dizem que não é preciso pregar o evangelho porque já está tudo determinado. Nada disso, irmão. De forma alguma. É preciso pregar o evangelho para que as pessoas ouçam e creiam no Senhor Jesus Cristo e sejam salvas. Amém? E terminando aqui, irmãos, estamos indo já aqui para o final, o apóstolo Paulo termina esse capítulo 10 agora, falando novamente sobre a dureza de coração de Israel, a incredulidade de Israel. E ele diz o seguinte, a partir do versículo 16... No entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas. Pois Isaías diz, Senhor, quem creu em nossa mensagem? Então, isso era antigo. Israel já tinha ouvido falar da mensagem do evangelho há muito tempo. Os profetas do Antigo Testamento já anunciavam o evangelho. Mas Israel tinha um coração duro, incrédulo, de modo que o próprio profeta Isaías reclama, Senhor, quem creu em nossa mensagem? Eu estou pregando, mas quem é que está crendo naquilo que eu estou pregando? É a reclamação do profeta Isaías. Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem. A mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Então, a palavra de Cristo tem que ser pregada para produzir fé no coração das pessoas. Mas eu pergunto, eles não a ouviram? Paulo está falando de Israel. Israel não ouviu a mensagem? E ele responde, claro que sim. Israel ouviu a mensagem. E como é que ele prova isso? Citando aqui, olha, Salmos, por exemplo. A sua voz ressoou por toda a terra. A voz de Deus. A sua voz ressoou por toda a terra. E as suas palavras até os confins do mundo. Então era impossível que Israel não tivesse ouvido. Ouviu sim, porque a voz de Deus se fez ouvir em toda a terra. Novamente pergunto, será que Israel não entendeu? Será que Israel ouviu e não entendeu? Em primeiro lugar, Moisés disse, farei que tenham ciúmes de quem não é meu povo. Eu os provocarei a ira por meio de um povo sem entendimento. Então Paulo fala aqui, daquilo que a Bíblia sempre diz, que por causa da dureza, da incredulidade do coração de Israel, Deus então faria ciúmes a Israel, é um modo humano de dizer, irmãos, claro. Deus faria ciúmes a Israel com outro povo, ou seja, os gentios que creram na mensagem do Evangelho. E Isaías diz ousadamente, fui achado por aqueles que não me procuravam. Revelei-me àqueles que não perguntavam por mim. Já falamos disso. Gentios que não procuravam justificação acabaram encontrando porque creram no Evangelho. Mas a respeito de Israel, ele diz, o tempo todo estendi as mãos a um povo desobediente e rebelde. Então, irmãos, nesse capítulo 10, o que Paulo faz aqui, como nós dissemos, é dar mais razões pelas quais o povo de Israel rejeitou o Messias. Primeiro, eles rejeitaram por falta de entendimento, eles não aceitaram a justiça pela fé, eles queriam continuar naquele caminho de legalismo. Segundo, eles rejeitaram porque eles acharam que a vida eterna seria conseguida pela guarda da lei e não pela fé no Messias. Rejeitaram também porque, pela dureza do seu próprio coração, Israel rejeitou a mensagem do Evangelho. Mas no próximo capítulo, que é o capítulo 11, que nós vamos ver na próxima semana, nós vamos ver que ainda há salvação para Israel. Como eu disse, esses 3 capítulos tratam de Israel, os capítulos 9, 10 e 11. Capítulo 9, como os irmãos viram, o apóstolo Paulo aqui mostra, não é, a soberania de Deus, que nós não podemos questionar, mostra que Deus preparou em certo sentido os vasos para a ira, porque são os próprios vasos de ira, que se colocam nessa situação, para que a sua misericórdia fosse mostrada nos vasos
de misericórdia. E no capítulo 10 nós vimos que Israel rejeita a Deus por causa da sua incredulidade. Amém, irmãos?